O que determina o surgimento do padrão de interferências no experimento de fenda dupla? Quais são as condições que a luz tem que satisfazer, ou que o experimento tem que satisfazer, para que a gente consiga observar de fato essa interferência? Bom, é bem verdade que a primeira vez que isso foi demonstrado foi lá em 1801, por Thomas Young. Todavia, esse modo de experimento para determinar se a luz interfere ou não com duas fendas, com dois orifícios, ele já foi tentado algumas vezes antes. A história também nos conta que Grimaldi, lá por volta de 1650, tentou fazer um experimento similar e não obteve sucesso. Basicamente, o resultado do experimento do Grimaldi mostrava o que basicamente a ótica geométrica previa, né? Um borrão claro, como esse na figura ilustrada aí embaixo. Bom, vamos agora partir para uma descrição sobre as condições de interferência, ou seja, sobre que condições um experimento deve satisfazer para que você consiga observar a interferência da luz. Eu listei aqui as duas básicas, né? Que é basicamente os feixes que se superpõem devem ter frequências próximas uma da outra, e os feixes que se superpõem não podem ser ortogonalmente polarizados. Essa questão da polarização ortogonal nós já vimos, né? Que se os feixes forem provenientes de fontes e eles são ortogonais, se eles forem ortogonais, aquele termo de interferência ele vai embora. Então a gente vai verificar isso de novo aqui, mas na verdade essas duas condições estão relacionadas com o que a gente chama de coerência da luz, ou seja, uma propriedade, e essa propriedade ela que vai determinar se a gente vai ou não conseguir ver a interferência. Então, se a luz for coerente, a gente vai conseguir realizar um experimento de forma que a luz seja coerente, a gente vai conseguir verificar a interferência. Caso contrário, isso não vai ser possível. Mas vamos lá, por partes. Os feixes que se superpõem devem ter frequências próximas, uma da outra. Para isso, eu vou voltar aqui no experimento da fenda dupla. São duas fendas e tem um anteparo lá atrás. Tem dois pontos que eu estou considerando aqui para observar. Ponto P1 e ponto P2. Eu quero ver como que vai ser a intensidade da luz lá atrás. A gente sabe que numa situação ideal, ou numa situação mais prática, ou uma situação complexa, como o Young fez lá com a tecnologia que ele tinha, é possível observar a interferência, né? Padrões de máximos e mínimos, ou seja, franjas claras e franjas escuras, de acordo com o que está ilustrado aí no slide, lá nos pontos P1 e P2. Olhando especificamente para o ponto P1, que é uma franja escura. Se a franja é escura, então você faz o experimento e está observando lá no anteparo o padrão. A franja é escura. A franja permanece escura ao longo do tempo, ou seja, você vai olhando o relógio, vai vendo... Aquela região escura sempre vai ficar escura. Bom, a explicação para isso a gente já sabe, né? Que na verdade as ondas, naquele lugar em que a franja é escura, elas se superpõem, mas soma crista com vale. E aí de forma que você tem uma interferência destrutiva. Então ali você não tem campo elétrico. Então aquela região ali, o campo elétrico, ele é sempre cancelado. Em compensação, ou seja, então esse desenho ilustra bem isso que eu estou falando. As duas ondas chegam no ponto P, só que elas chegam defasadas, de π, uma com relação à outra. Máximo coincide com o mínimo, então em qualquer instante essa superposição vai ser zero. Então, se você calcula a intensidade, que ela é basicamente o valor médio do campo elétrico resultante, ela tem que ser zero, que é o que o experimento de fato mostra. Então, novidade nenhuma até aí. Outra questão também, que a princípio não tem muita novidade, é se a gente olha para o ponto P2. Lá é o máximo. É aquele ponto onde que se as aberturas forem iguais, a intensidade vai ser 4 vezes a intensidade de cada uma das aberturas. E aí, nesse caso particular, as duas ondas chegam em fase, então as somadas dão um super campo resultante e a amplitude é máxima. Então esse é o caso de interferência construtiva total. Enquanto o primeiro, no ponto P1, interferência destrutiva total. Bom,
Rigorosamente, a gente já viu que esse padrão de interferência ele não é constante ao longo de todo o anteparo. Ele, na verdade, vai diminuindo de intensidade na medida que vai se afastando do ponto central, conforme essa figura mostrada aí no slide. Esse experimento, hoje em dia, é facilmente realizável com um laser. Por exemplo, esse laser pointer que eu estou usando aqui para produzir essa videoaula. Então, eu vou voltar aqui ao caso do laser incidindo lá no anteparo, que tem duas fendas. E quero observar a intensidade num ponto P, lá nesse anteparo. Se por acaso esse laser ele não for um laser puro, ou seja, se tiver lá duas cores muito próximas, duas frequências muito próximas uma da outra, tipo essas duas aí que eu desenhei, ômega 1 e ômega 2. Então, observem o que acontece quando você soma duas frequências ou duas ondas com frequências próximas. Então você observa o fenômeno de batimento, que foi um fenômeno que nós já vimos algumas aulas atrás. O que acontece no batimento? Você tem lugares em que as ondas coincidem, então ela vai ser máximo. E vai ter lugares em que elas são defasadas de π. A intensidade vai ser zero. Então no batimento, você vai observar ao longo do tempo que o campo elétrico ele vai crescer, vai diminuir de forma lentamente. O que é diferente do caso em que você tem interferência destrutiva total, em que lá sempre o campo elétrico é igual a zero. Aqui agora o campo elétrico ele vai oscilar. Então se as frequências forem diferentes, em nenhum lugar do anteparo a gente vai ter um lugar que a interferência vai ser totalmente destrutiva ou totalmente construtiva. E então, se você faz o valor médio do campo elétrico ao quadrado, ou seja, se você calculou a intensidade, você vai ver que esse valor não é zero. E no caso em que você sabe que a luz, que a intensidade do campo diminui com a distância à fenda, ou com a fonte, você vai ver justamente o padrão da mancha clara, ou do borrão claro, em que ele é mais intenso no centro, e vai caindo com a distância. Então, basicamente, é muito importante que a gente observe isso. Os feixes que se superpõem devem ter frequências próximas uma da outra. Caso contrário, você não vai conseguir observar a interferência. Acabamos de verificar que a condição necessária para que haja interferência é que as ondas interferentes elas tenham frequências muito próximas uma da outra. Todavia, é possível fazer esse experimento da interferência no interferômetro ou no experimento de fenda dupla de Young, também chamado de interferômetro de Young. E aí você faz a interferência e você observa esse padrão que está aí, nessa figura que eu peguei na internet. Você observa literalmente aí as franjas claras e escuras e ainda você observa que elas mudam de cor, na medida que vai se afastando da parte central. Será que isso tem a ver, ou seja, está contra com o que acabamos de discutir? Não, a resposta é não. Então eu vou deixar como questão aí para vocês irem pensando até a próxima aula. Tendo em vista a condição de frequências próximas, que acabamos de ver, qual seria a explicação para observarmos a interferência com luz policromática? Lembrando que a luz branca, a luz do Sol, ela tem todas as frequências do espectro visível. E tanto é que você faz a experiência, você observa a interferência e ainda você observa as cores que compõem a luz do Sol. Rigorosamente, a situação em que duas ondas de exatamente a mesma frequência interferem é uma situação hipotética. A gente não tem nenhuma fonte de luz que de fato seja monocromática. A gente admite que um laser é uma fonte de luz monocromática, ou seja, ele tem uma cromaticidade, ou seja, praticamente única. Então, de forma que a gente pode assumir bem que ele é uma fonte monocromática, mas na realidade ele não é uma fonte monocromática. Então, a rigor, qualquer fonte de luz, seja um laser, seja uma lâmpada, seja o que for, ela funciona emitindo luz, emitindo luz, só que ela emite como se fosse trens de onda, ou seja, ela emite luz, ela emite uma onda harmônica, aproximadamente harmônica, a gente vai considerar harmônica com bons resultados,
E essas ondas harmônicas, elas têm uma duração. Então, mesmo um laser que a gente fala que ele que é uma onda monocromática, ele tem os períodos dele lá que ele é uma onda de fato harmônica. E depois, o que acontece? O que acontece com qualquer luz emitida por uma fonte padrão, uma fonte real. A fonte ela emite chamados trens de onda. Então, são basicamente ondas harmônicas e com a dada duração, ou com dado comprimento. E dependendo da natureza da fonte, se a fonte é uma lâmpada, se a fonte é uma lâmpada de descarga, se a fonte é um LED, se a fonte é um laser semicondutor, se a fonte é um laser de gás, enfim. Dependendo da natureza da fonte, esses trens de onda são maiores ou menores. Uma luz de uma lâmpada incandescente, esse tipo de luz, ele tem uma duração típica, o que a gente chama de tempo de coerência. Basicamente, essa duração, ou seja, o tempo em que eu posso admitir que a luz é uma onda harmônica para uma fonte de luz incandescente, é de 10 nanosegundos. Fora isso, já começa, o que vai acontecer? A luz, você acendeu ela vai ficar emitindo, mas é como se fosse emitindo trens de onda. Esses trens de onda, né, a explicação genuína deles é do processo quântico lá dentro da lâmpada de emissão da luz. Você tem um átomo, ele vai emitir luz por algum dado intervalo de tempo, no caso esses 10 nanosegundos, tem a ver com o tempo de decaimento lá do elétron entre os níveis, entre um nível mais excitado para um nível menos excitado. Não vou entrar em detalhes da parte quântica de emissão aqui, mas a ideia é já pegar o produto disso. Ou seja, a gente sabe que uma fonte de luz emite trens de onda. E que uma fonte típica, esse trem de onda tem fonte típica, é uma lâmpada, é 10 nanosegundos. E o que acontece após 10 nanosegundos? Ou, em média, após 10 nanosegundos? Ocorre um salto. Então você tem mais um trem de onda chegando, só que eles não coincidem a fase. Então as fases não coincidem do trem de onda que estava na frente com o trem de onda que estava. Então existe um salto. E eu nunca sei, não consigo saber qual é a fase do trem que vem depois, dado que eu estou num trem da frente. Porque isso é um processo aleatório que acontece lá dentro do átomo. Para a gente aqui fora que capta a luz, é basicamente trens de onda chegando e não existe uma correlação entre essas fases. Todos têm mais ou menos o mesmo comprimento de onda. Né? Depende lá dos níveis de energia que estão sofrendo decaimento lá dentro da lâmpada que está emitindo luz. Mas existe essa ambiguidade, a gente não consegue saber qual é a fase ou a relação de fase específica entre os trens de onda. Bom, então, observando aqui, variação aleatória da fase, que é exatamente, eu não sei entre um trem e outro qual é a fase, e esse intervalo de tempo entre os trens, eu vou chamar aqui de tempo de coerência. Na verdade, o intervalo de tempo no qual um trem de onda pode ser considerado uma onda harmônica. É o tempo de coerência. Bom, e a gente sabendo que a luz se propaga com velocidade c, vou em geral trabalhar no vácuo, no ar, né? Então a velocidade da luz é c, eu consigo calcular o comprimento de coerência da luz. Então eu vou chamar aqui, na notação dessa videoaula, ΔLc, igual a c vezes ΔT. Então isso dá basicamente o quanto a luz se desloca, ou seja, o comprimento de cada trem. Então a gente tem agora uma nova maneira de caracterizar as fontes de luz, por meio dos seus tempos de coerência. Então se uma luz é boa ou é ruim para alguma aplicação, é o tempo de coerência que vai dizer. Então vamos analisar essa coerência aqui a partir de agora. Vamos discutir com um pouco mais de detalhes. Então, de novo aqui, o nosso protótipo é o experimento da fenda dupla de Young. Ele acaba sendo um interferômetro e ele é muito bom porque a gente consegue ver claramente as coisas que estão associadas, né? E observem esse caso aí. A fenda iluminada por uma lâmpada, as duas fendas iluminadas por uma lâmpada e 3 pontos lá no anteparo. O ponto P0 está exatamente na região de simetria. E os pontos P1 e P2 estão mais afastados. Então, se você observa lá no anteparo, lá no ponto P0, o que acontece? Por mais que a fonte de luz emita
ondas monocromáticas ou trens de ondas, eles podem até serem diferentes na frequência. Você tem cores diferentes, como está ilustrado no slide. Mas observem, se R1 for igual a R2, eles sempre vão chegar juntos, sempre vão estar em fase. Então, curiosamente, lá no ponto central, o que vai acontecer? Eles sempre vão chegar em fase. Então, você vai ter, fatalmente, a interferência construtiva. Agora, se você considera os pontos P1 e P2, olha o que acontece, né? No ponto P1, você tem já uma diferença aí entre R1 e R2. R1 e R2. Então, um é maior que o outro. Então, a fonte de luz lá emitiu um trem de ondas que passou pelas duas fendas e aí eles começam a chegar um atrasado com relação ao outro. E aí, se você considera o ponto P2, esse atraso vai ser maior ainda. Você pode ocasionar, inclusive, se o tempo de coerência ou o comprimento de coerência, um ou outro, tanto faz, né? Basta que eu queira olhar. Se eles forem diferentes, é capaz de um trem chegar primeiro que o outro e você vai fatalmente chegar lá no ponto P2, numa situação que você nunca vai conseguir observar uma interferência. Ou seja, então você, ao longo de todo o experimento, ao longo de todo o plano, você tem lá na região central, região que você consegue observar a interferência, e à medida que você afasta desse ponto central, a interferência vai diminuindo. Então, se eu pego, por exemplo, aqui um resultado de um experimento, né, um resultado que eu peguei na internet, então você pega um experimento real, uma fonte de luz real iluminando uma fenda dupla. Então, olha o que você observa aí. E também tem um gráfico que ilustra esse comportamento. Então você observa que na região central a interferência é nítida. E na medida que você vai se afastando da região central, a interferência ela vai se misturando com o que a ótica geométrica previa, né? A intensidade vai caindo, vai caindo. Então você praticamente nas bordas, você já tem você não consegue mais observar a interferência, porque além da intensidade ir caindo, você começa a ter os efeitos da coerência da luz, né? Então esse gráfico basicamente está mostrando aí a intensidade, né, como calculada em cada ponto do anteparo, e essa curva azul que eu botei por cima, ela diz basicamente o que seria esperado se a luz fosse totalmente incoerente, né? Você nunca ia poder observar a interferência. Lembrando que a luz incoerente é aquele caso previsto pela ótica geométrica. Então, fechando aqui essa análise com os resultados experimentais, então, nesse artigo que eu peguei essas figuras, a gente observa que os autores eles fizeram resultados desse experimento de Young com diversas fendas, com diversas fontes de luz diferentes. E é possível quantificar a coerência da luz por uma grandeza chamada visibilidade. Então ele até verifica aí, né, por exemplo, para uma fonte de luz a visibilidade é 0,97, para a fonte B 0,94, C 0,65 e D 0,54. Vai mudando, então são fontes diferentes. A primeira fonte foi um laser puro e a última fonte foi um laser e foi uma lâmpada e ainda assim tinha um pedaço de vidro cobrindo uma das fendas. Então ele consegue com isso modificar a coerência da luz. Enfim, não vou entrar em detalhes do trabalho em si, mas é só para ilustrar que a coerência é muito importante para que a gente consiga visualizar o padrão de interferência. E certamente a falta de coerência foi o que provavelmente impediu o Grimaldi lá em 1650, ou por volta de 1650, conseguir observar a interferência com a luz.